Paz e bem, meu querido irmão e minha irmã que está nos acompanhando, então, para mais uma história. Dessa vez, a história não vai falar dos frades, mas sim de uma mulher que se consagrou, então, à terceira ordem. Lembrem que São Francisco, então, é o fundador de 3 ordens. A primeira ordem, que é a ordem dos frades, a segunda ordem, a ordem das irmãs clarissas, também que são de clausura, e a terceira ordem, então, dos franciscanos seculares. A história de hoje vai se passar, então, com uma pessoa da terceira ordem. A santa de hoje se chama Margarida de Cortona. O dia dela é comemorado, então, no dia 16 de maio. A gente comemora a sua memória. Ela nasceu em Laviano, na Toscana, em 1247. Tendo ficado órfã de mãe muito cedo, incompreendida pela madrasta, foi induzida a seguir um jovem de Montepulciano, do qual lhe nasceu um filho. Morto tragicamente, o homem com quem vivia, Margarida, tocada pela graça divina, converteu-se a Deus com toda a alma e iniciou uma vida de grande austeridade e penitência. Tendo-se estabelecido em Cortona, entrou na terceira ordem franciscana e dedicou-se, além da educação do filho, ao serviço dos doentes, para os quais fundou um hospital. Viveu em absoluta pobreza e contínua oração. Amou ardentemente o Cristo crucificado e obteve de Deus graças e dons extraordinários. Morreu em Cortona aos 22 de fevereiro de 1297 e foi canonizada por Bento XIII, no dia 16 de maio de 1728. Que história legal, né, meu irmão? Parece um pouco desses contos de fadas que a Disney fala, mas dessa vez a história é real. E inclusive é lá do comecinho da ordem. O texto que a gente vai ler hoje, meus irmãos, para falar um pouquinho da vida dela, vem das cartas de São Basílio Magno. O título dela está bem assim: Alegremo-nos e regozijemo-nos, pois esta minha filha estava morta e reviveu. O texto começa assim: Quem cai não se levanta? Quem vira as costas não se volta de novo? Encontram-se nas Escrituras divinas muitos remédios para o mal, numerosos medicamentos que restituem a saúde, mistérios de morte e ressurreição, testemunhos sobre o horrendo juízo e o eterno suplício, ensinamentos sobre a penitência e o perdão dos pecados, inumeráveis exemplos de conversão, a dracma, a ovelhinha, o filho que consumira os bens com meretrizes, estavam perdidos e foram encontrados, morto e reviveu. Usemos destes remédios contra o mal, com eles curemos nossas almas. Enquanto é tempo, levantemo-nos da queda e não nos desesperemos se tivermos caído em pecado. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vinde, adoremos, prostremo-nos diante dele e choremos em sua presença. Clama em alta voz o Verbo que nos chama à penitência. Vinde a mim todos os que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Existe um caminho de salvação, se agora o quisermos seguir. A morte triunfou, mas ficais certos que Deus novamente enxugou todas as lágrimas da face dos penitentes. O Senhor é fiel em suas palavras, não mente. Quando declara: se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Acha-se disposto
aquele grande médico das almas a curar tuas doenças. É libertador, pronto, não só de ti, mas de todos os que foram reduzidos à escravidão do pecado. São palavras suas, doces e salutares. Não são os homens de boa saúde que necessitam do médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, sim os pecadores. Qual a tua desculpa? Ou a de qualquer outro, se ele mesmo assim clama? O Senhor quer te purificar da chaga da dor e mostrar-te a luz. Depois de dissipar as trevas, o bom pastor te procura, tendo deixado as ovelhas que não se desgarraram. Se tu te entregares, não hesitará, nem menosprezará carregar-te nos ombros, alegre por ter encontrado a sua ovelha perdida. O Pai está à espera de tua volta. Retorna apenas, e enquanto ainda estiveres longe, ele acorre, lança-se ao teu pescoço, e como já estás purificada pela penitência, abraça-te e beija-te. Revestirá também com as melhores vestes a alma, despojada do homem velho com suas obras. Porá o anel em tuas mãos, levantadas no sangue, lavadas também no sangue, que foi derramado em sua morte, e o calçado nos teus pés, convertidos do mau caminho ao percurso do evangelho da paz. E anunciará um dia de festa e alegria, tanto para os anjos como para os homens, e celebrará a tua salvação de todos os modos. Ele disse: em verdade vos digo, que haverá júbilo no céu diante de Deus por um só pecador que fizer penitência. Se alguém que julga estar de pé te censurar porque logo foste recebida, aquele bom Pai responderá por ti. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque esta minha filha estava morta e reviveu. Tinha se perdido e foi achada. A história de Santa Margarida nos fala muito sobre a conversão, nos fala muito de uma pessoa, então, que abandona as coisas do mundo e volta-se inteiramente para Cristo. E é muito interessante, você aí, querido, que está nos acompanhando e, bom, que está vivendo a sua vida como casal, vivendo no seu matrimônio, se você tem interesse também na vida franciscana, também há um espaço para você para vivenciar essa espiritualidade, que é a terceira ordem, a Ordem Franciscana Secular. Se você tem interesse, manda mensagem aqui no direct que a gente vai te ajudar a encontrar uma fraternidade mais perto aí, para você começar a conhecer um pouquinho mais de como é a vida desse pessoal. Oremos. Ó Pai, vós não quereis a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Em vossa misericórdia, arrancastes vossa serva, Santa Margarida de Cortona, do caminho da perdição, e a conduzistes ao caminho da salvação. Fazei que nós, libertos das cadeias do pecado, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por nos acompanhar, então, em mais um vídeo, mais uma história desses frades do povo e histórias do céu. Continue acompanhando o nosso quadro, porque ainda tem muitas histórias para vocês conhecerem. Paz e bem!